Da Prova Oral. Hoje vamos falar sobre teatro, mas também sobre espiritualidade. Isto porque tudo indica que Gianacchini está basicamente a entrar por essa. Está basicamente agora com um guru espiritual. É isso que lhe vamos desde logo perguntar no início desta conversa. Gianacchini ainda não chegou ao estúdio, está dentro da RTP, mas dá a impressão que deve estar perdido. Nós pedimos por tudo ao guia espiritual do Gianacchini que o traga aqui ao estúdio. Ele de resto não está sozinho, está com o Ricardo Tosi, que é amigo dele de longa data. Tem uma peça de teatro que se chama Os Guardas do Taj. Bom, e que basicamente fala do Taj Mahal. Esta peça de teatro já passou por alguns sítios em Portugal. Chega agora a Lisboa, vai estar no Tivoli BBVA, se bem me recordo, de 29 de novembro a 17 de dezembro, e esta será uma oportunidade para muitos de ver Gianacchini ao vivo, juntamente com o Ricardo Tosi. Lembro-me da primeira vez que entrevistei o Gianacchini, vi hoje, pensei que tinha sido há muito menos tempo, mas na verdade foi em 2013, quando da biografia lançada por Gianacchini em Portugal, uma biografia que de resto o levou a vários sítios. Na altura falou-se muito da entrevista de Gianacchini. Então, Gianacchini, estás bom? Tudo bem? Olá. Olá. Eles estão a entrar, justamente agora. Olá. Vieram com duas miúdas. Quem são? Suas namoradas? Não. Ok. Era só para saber. Olá, estão bons? Já deram muitas entrevistas ou não? Muitas, bastante. Bastante. A gente estava agora no norte, né? A gente chegou, fez umas entrevistas e fomos pro norte. Agora a gente está voltando aqui e agora a gente quer chamar o povo para assistir a gente aqui. Chegou a hora de Lisboa, agora é Lisboa. Gianacchini, tu já és mais ou menos... és um bocadinho português também, já não é a primeira vez que aqui vens. Tu notas diferenças entre o norte e o sul? Tu sentes isso? Notas diferenças nas pessoas? Olha, de sotaque assim, não, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem muita diferença de sotaque, né? Se a gente vai pro norte é outra coisa, o sul é outra coisa. Eu sinto diferença, sabe, no que? Sempre na capital e as cidades menores. Eu acho que são tipo de pessoas bem diferentes. E acontece isso no Brasil também, né? As pessoas da capital são muito mais práticas, mais rápidas. E eu acho que nas cidades pequenas elas têm um outro tempo, assim, são talvez mais ingênuas, tem uma coisa assim mais de olhar mais no olho, de perder mais tempo, assim, com as coisas, né? E gente de cidade grande é muito rápida, né? Vocês de onde é que são? São do Rio, São Paulo? Somos de São Paulo, os dois. Nós dois nascemos no interior, né? Cidades diferentes, né? Cidades do interior, inclusive. Então a gente entende bem essa história de interior e capital, a parte mais calma e a mais cosmopolita. E é engraçado porque o norte, ele tem uma sensação de calma, né? A gente está lá naquelas cidades mais calmas, a vibração é mais calma, até a gente fica mais calmo. Então, por isso que tudo acontece mais devagar. E é muito gostoso sentir isso. Mas também a gente fica com saudade de voltar para o lugar acelerado, né? Bem, há aqui uma coisa, é que vocês são amigos de longa data. Há quanto tempo é que são amigos? Uns 10 anos, assim, eu acho, né? Bem amigo mesmo, uns 10 anos, eu acho. Como é que se conheceram? Trabalharam juntos, aposto? Não, a gente era na verdade a gente vive num lugar, né, restrito, né, o Rio de Janeiro, onde a maioria dos atores mora no Rio. O Rio é relativamente pequeno, parece uma capital grande, mas ele é pequeno. Então a gente sempre está sempre cruzando aí com o pessoal da classe, né? A gente é amigo de todo mundo, assim, de uma certa forma. Existem sítios que os atores param, sei lá, à noite. Há um sítio em que normalmente os atores se encontram. Depende. Aqui há. Por exemplo, há uns anos atrás havia um sítio que era no Bairro Alto, que era o Mahjong, e que todos os atores se encontravam no Mahjong. Isso é legal. Eu vejo mais isso com ator de teatro. Assim. O ator de televisão, quer dizer, de teatro e de televisão, né? A gente fica muito na função do Projac, fica muito próximo ali, então a gente acaba se encontrando ali mesmo. A gente quase mora no Projac, né? Fazer uma novela. Projac são os estúdios da Rede Globo onde a gente trabalha. Agora, porque o teatro tem uma coisa, né? Toda vez que acaba a peça, o ator não consegue ir para casa, né? Que ele tá uma pilha. Então, geralmente tem que ter um lugar para ele ir lá, sei lá, tomar uma cervejinha uma acalmada. Uma acalmada. Então, geralmente tem esses lugares que realmente são guetos de encontro, né? Dos artistas, assim, de teatro. No Brasil tem isso, pelo menos. Eu não sei aqui. Gianacchini, ainda és o homem mais desejado do Brasil? Você tá falando sério isso?
Não sei. Olha, eu não sei de nada disso, não. Acho que não. Desconfio que não. Eu acho que tem quem é que passou a perna, Gianecchini? Muita gente. Olha, você sabe que tem uma coisa da juventude, né? Sim. Que o tempo passa muito rápido, né? Eu, quando estreio, eu era muito jovem mesmo. E a juventude tem um poder, né? Eu começo a ver agora eu fiz 45 anos. E aí você começa a entender esse poder da juventude, né? Quando você é jovem e tá lá numa profissão que é muito, não é glamourosa a palavra, mas que mexe com a fantasia, e você tá lá mexendo com sensibilidades e tal. Isso é um lugar assim que é um lugar de poder da juventude, né? E aí quando você vai ficando mais velho, eu acho que a gente para de se apoiar um pouco nisso. Eu tenho percebido que está acontecendo isso comigo, de verdade, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão talvez olhando mais para o que eu falo ou para o meu trabalho, e está ficando meio que em segundo plano essa coisa do galã, do bonito, né? E eu confesso que eu estou adorando isso. Estou gostando mesmo. Ricardo, não achas injusto não seres tu o homem mais sexy do Brasil? Eu? Sim. Eu acho que tem pra todo mundo, cara. Mas ele acha que ele é. Eu não sou. Ele é leonino, menino. Ele acha. Olha quem tá falando. Na verdade, eu acho que tem pra todo mundo. Não tem, tem momentos, né? Às vezes você faz um personagem que mexe com a libido das pessoas e realmente o que chega nas pessoas é o personagem, não é você. Eu tive momentos da carreira em que alguns personagens mexeram com as pessoas e muda completamente o comportamento do público com você. Mas só que, na verdade, a gente é a gente, né? Pouca gente acessa a gente de verdade. Então, eu acho que quem acessa a gente de verdade e aí se interessa por você, é isso que a gente hoje busca quase, né? E não o que você projeta através de um personagem. Acho isso mais legal. Aliás, parece uma dica perfeita para falarmos da vossa peça. Chama-se Os Guardas do Taj. Vocês, onde é que já estiveram? Estiveram no Porto? Estiveram em Famalicão? Estiveram em Famalicão, Braga, Povo de Varzim. Ok. E Famalicão. Vem agora para Lisboa. A peça vai ser de 29 de novembro a 17 de dezembro. Será no Tivoli BBVA. A peça basicamente faz uma série de questões. Quando nós cumprimos ordens, estamos a ser cúmplices? É a grande pergunta. Ou estamos a ser só a cumprir ordens? Essa é uma pergunta boa que a peça ela suscita esse questionamento, né? Vamos dizer assim, a gente pensar sobre isso, né? A peça é sobre várias coisas, na verdade. São dois indianos que estão ali à frente do Taj Mahal quando ele estava sendo construído, lá em 1600 e tanto. Mas a peça não é sobre isso. Poderiam não ser indianos, poderiam não ser o Taj Mahal. É só um pano de fundo ali para falar de amizade, para falar disso, de escolhas, né? De onde que você tira as suas escolhas? Do seu coração, do seu desejo, ou você está seguindo ordens, seguir aquilo que falaram para você, que esperam de você, seguindo aquilo que seu pai fez, que seu avô fez, e sem questionar. Isso pode ter um preço muito alto na vida das pessoas, né? De repente você não está seguindo aquilo que a sua alma quer, que o seu desejo maior quer, em nome de alguma coisa, né? Então a peça ela leva até as últimas consequências isto. O Ricardo pode falar um pouquinho também. Na verdade tem uma coisa da peça muito específica que o autor ele usa da beleza da amizade, da beleza que existe numa amizade entre dois homens ou especificamente em qualquer outra amizade, mas da beleza que existe entre a amizade e como ela não é valorizada em alguns momentos e você se preocupa com outras coisas. Então o que realmente importa é aquela beleza que você está vivendo ali com aquele seu amigo, ou cumprir a ordem de um imperador, ou agradar seu pai. Esse questionamento eu acho que é muito válido, porque aí você, na sua vida, é com relação a tudo, né? Como são feitas as suas escolhas? Pelo que você sente ou pelo que manda você fazer? O que é muito legal é que a peça, para mim, eu acho a beleza dela e que a gente tem gostado de ver, porque a gente estreou aqui, né, em Portugal. A gente não tinha feito no Brasil, a gente não sabia da reação de ninguém, como seria. Então está sendo maravilhoso para a gente agora. Isso nem sequer é muito normal, não é? É um processo inverso. Nada normal. Normalmente estreia-se no Brasil, depois vem. É a primeira vez, na verdade. É a primeira vez que Mas como é que vocês fizeram isso? Na verdade, pintou muito espontaneamente isso, né? A gente, quando essa peça pintou muito espontaneamente entre amigos, a gente achou esse texto, a gente resolveu fazer entre amigos, então todo mundo é amigo. O diretor é muito amigo, os diretores são muito amigos, os atores, as produtoras. Já conhecias a Ana Rangel, presumo? Já conhecia há 10 anos. Amiga, fui ao casamento dela. A Ana e o Miguel, da Plano 6, né? Que são essa empresa que trouxe a gente pra cá. Eles são maravilhosos. Eles tratam a gente bem até demais, ia ficar mal acostumado. Então, mas a Ana e o Miguel estavam em contato com os nossos produtores lá no Brasil e, de repente,
pintou isso. Eles chamaram, por que não vocês não virem para cá? E a gente ia estrear no Brasil de qualquer forma mesmo só ano que vem. Então a gente resolveu vir antes para cá. Na verdade, Alvin, é engraçado porque nesse espetáculo, o processo inteiro, a gente não fez nenhum esforço para que nada acontecesse. Por isso que a gente acredita que o universo conspirou de uma forma, que tudo aconteceu de uma forma que a gente foi se surpreendendo. E quando a gente viu, a gente estava aqui estreando. Foi muito maluco. Eu acho que é um grande mérito desse processo, porque é tão difícil fazer teatro, tanto no seu país, ainda mais num outro país, e tudo aconteceu tão naturalmente. Peraí, como é que é fazer teatro no Brasil? É ótimo, mas é ótimo e difícil. É difícil você pagar. O teatro não se paga simplesmente pela bilheteria, pelo pelo ingresso. Tem que ter patrocínio. De patrocínio. É uma situação bem difícil no Brasil, porque a gente tem poucos teatros, ao contrário de vocês, e não tão bons. E são caros, os donos, para manter aquilo, tem que cobrar muito caro, e é muito caro para a produção, o produtor que vai fazer a peça, pagar os donos do teatro. A logística é cara. E é caro para quem vai, pro brasileiro que não tem muito dinheiro também. E um país em crise, a gente fica mais agravado ainda. Então, e sem dizer que, além de tudo isso, não existe uma cultura, o que é triste de se dizer, mas não existe uma cultura de ir ao teatro, assim, da grande massa do Brasil. Talvez porque, pela carência de tantas coisas, essa não é uma prioridade e as pessoas acabam não chegando. Então, assim, o público de teatro no Brasil, ele é grande comparado com o tamanho do país, que é gigantesco, mas podia ser muito maior. Então, a gente resvala numa questão de educação, de cultura, que acho que pode melhorar se os nossos governantes... Verdade, a gente sempre fala que a gente faz muito por amor, né, a arte, teatro, porque é o lugar do ator, né, o palco. E eu, por exemplo, nunca faço pensando no dinheiro mesmo. É sempre no exercício, na comunicação, na proximidade com o público. Mas existe muita gente no nosso mercado de atores de teatro que vivem do teatro. Então, nem todo ator do brasileiro é conhecido pela televisão e tem muita gente que vive do teatro e é uma vida dura. É uma vida dura. O Brasil tem muito isso, né? O brasileiro é muito da garra, né? O Brasil realmente consegue sobreviver em situações assim e ser feliz, sabe? Isso eu acho maneiro no Brasil. Sabem, agora lembrei-me de uma pergunta que nada tem a ver com aquilo que vocês estão a falar, mas vocês vão estar cá até o dia 17 de dezembro. Sim. Mas vão passar o Natal ao Brasil ou não? Natal no Brasil. Okay. Como é que é o Natal no Brasil? O que é que vocês comem? Estou curioso. Olha, por incrível que pareça, é um país tropical e o Natal é muito quente, né? Mas a gente come uma comida que quase não combina com essa temporada. A gente come o peru é tradicional, né? Acho que aqui também não é. Sim, o peru que se assa é gigantesco. A rabanada. É toda uma comida bem pesada. Os brasileiros comem mais peru? Muito peru. O peru de Natal é o clássico. O peru, aí tem o tender, que é de porco, aí tem o pernil, aí tem muita carne, muitos assados, e aí daqui mais? Sei lá. Eu não sei, sabe porque a minha família nunca é muito tradicionalzinha. Sim. Na verdade, essas coisas nunca tem na minha casa, né? A gente é muito relaxado com essa coisa de tradição. Sim. Mas tem umas coisinhas, né? Romã, não tem aquelas coisas? Mas a ceia mesmo, a ceia de Natal é uma ceia pesadona, assim. É farofa, os assados, aí tem todas essas maioneses. Eu acho que é uma comida que a gente sai rolando do Natal e num país quente como o nosso, então podia ser uma coisa mais leve, mas não sei de onde que vem isso. Já agora, Gianna Quinito, fizeste anos e estavas em Portugal? Tava. Como é que foi? Ótimo, do jeito que eu gosto. Eu gosto de passar trabalhando, eu gosto de ter um dia normal no dia do meu aniversário, né? Mas gosto de estar muito do lado de gente que eu gosto, claro. E então estava ótimo, porque essa turma nossa trupe de teatro aqui é muito legal. São realmente só amigos, então foi uma delícia. A gente fez uma festinha entre nós ali, dançamos. Estava onde? No Porto, na Póvoa? A gente estava em Braga. Em Braga. Celebraste o teu aniversário em Braga? Pois é. Já agora, vocês ficam nostálgicos com o Natal ou com o fim de ano? Há muitas pessoas que não... Por exemplo, aqui Bem, mas vocês são brasileiros. Aqui em Portugal, por exemplo, as pessoas ligadas ao humor não gostam muito do Carnaval. Por exemplo, vocês gostam do Carnaval? Muito. Eu já gostei mais, né? A gente gosta muito, mas a gente está um pouco mais velho agora. A gente já gostou. Eu já gostei bastante. O Carnaval é uma tradição que você com 12 anos você está pulando Carnaval. Então assim, a gente já está com... Eu tô com 42, o Gianni com 45, já pulamos demais. Eu diria que até os meus 38, assim, eu curti muito. Curti adoidado. Depois você realmente Se bem que ano passado eu dei uma acelerada também. Ano passado eu dei uma boa acelerada. Mas vamos ver, esse ano eu tô querendo ficar mais calminho. Tu ias para o Sambódromo, Gianni? Já fui muito. A gente foi junto. Então, ano passado, a gente foi a primeira vez, ano passado, a gente desfilou naquele... Porque teve uma homenagem para Ivete Sangalo, vocês devem conhecer, claro, que é amiga da gente, que a gente ama, e ela foi homenageada. E ela nos chamou para sair num carro dos amigos dela. Só dos amigos, né? E eu nunca tinha desfilado, eu não tinha muita vontade. E vou te falar que foi uma emoção incrível, assim. Principalmente por ela, porque e dançaste?
A gente fica pulando, mas o carro, pulando, né, na verdade. O carro ele balança, sacode muito, né? Então você não fica, você fica meio segurando ali, porque mas é realmente uma emoção, saber quando você passa ali e tem aquela arquibancada toda de pessoas, cheia de pessoas com aquela energia, realmente é muito legal, uma experiência válida. Eu convido as pessoas a passarem por isso, pelo menos uma vez na vida. Olha, convidas para irem ao Carnaval do Rio, mas convidas sobretudo para irem à vossa peça, que de 29 a 17 de dezembro vai estar no Tivoli BBVA. Estamos a entrevistar o Gianna Kidis, já perceberam, miúdas e miúdos também, mas também o Ricardo Tosi. Os dois são amigos de longa data, há cerca de 10 anos, aqui revelaram. Bom, e sabem que mais? Temos ao telefone a Paula Santos da Maia, que foi ontem ver a vossa peça. E agora? Olha, queremos saber tudo dela. Foi ontem. Olá, Paula. Tudo bem? Olá, tudo? Olá, temos aqui o Ricardo Paula. e o Gianna, que eles estão nervosos, eles estão agora nervosos. Já estou a ouvir, não nervosa, estou eu de estar aqui a falar com eles. É incrível, não é? Você gostou da peça? Eu adorei a peça, embora aquele final não estivesse à espera daquele final, porque pensei não podes contar o final, não é? Pô, não conta o final, não conta o final. Não vou contar o final. Não, pronto, ok, então não posso dizer o final, só que não estava à espera daquilo. É um final surpreendente, é isso? Tive pena, mas ao mesmo tempo deu para compreender o porquê daquela escolha, mas tive muita pena que tivesse acabado daquela forma. Nós todos temos. Acho que essa é justamente a reflexão que cabe à peça. É um espetáculo que surpreende, né? Ele começa de um jeito mais leve e engraçado e vai para outros lugares. Exatamente. Aquilo vai evoluindo ao longo da peça, num dramatismo crescente, até que, pronto, não vou acrescentar mais nada. Mas você gostou? Só dizer que gostei muito e gostei muito de vos ver em palco. São completamente daquelas figuras que nós estamos habituados a ver nas telenovelas. E ainda bem que são tão versáteis e conseguem surpreender no teatro também. Eu gostei muito, sinceramente. Obrigado. Acho que devem continuar porque realmente são mesmo bons. Muito em todos os sentidos. Obrigado. Vocês têm noção que as mulheres portuguesas gostam muito de vocês, não é? Aliás, eu hoje disse a algumas amigas minhas que vos ia entrevistar e elas ficaram bastante animadas. Muitas delas queriam. Como é que vocês reagem a todo este assédio numa altura em que só se fala em assédio no mundo? Sendo que este assédio é muito mais. Mas nosso assédio é muito isto não é assédio, isto é um assédio saudável. Eu acho que esse assédio muito carinhoso e esse assédio é muito produtivo, principalmente porque eu acho que quando a mulher ela vai assediar um homem, ela é mais eufórica, mas eu acho que o grande assédio perigoso é quando um homem vai intervir em cima de uma mulher e aí eu acho que não é passa do ponto, né? Realmente... Mas as portuguesas elas são muito menos afoitas do que as brasileiras, eu acho. Elas vêm com mais educação, muito assim, mais a proximidade delas. Tu estás a ser muito cortês com as tuas afirmações, mas eu conheço um amigo teu, possivelmente, que é o Gregório do Vivier, conhece a Porta dos Fundos, e ele diz que as mulheres portuguesas são muito mais difíceis do que as brasileiras. São mais respeitosas. Querem falar sobre isso, rapazes? Olha, essa é uma questão boa, porque eu sempre achei que elas são muito mais respeitosas, assim. A brasileira, ela vai chegando já te puxando, querendo quase um pedaço de você. Ela enfia a mão na sua roupa. É verdade. Ela é daquelas que rasgam a roupa. Que horror. Já tivemos nossas roupas rasgadas. Dependendo do tipo de approach, pode machucar. Já me machucou. Mas eu nunca tive essa experiência com as portuguesas. Eu acho que elas sempre são... Elas são muito educadas e muito carinhosas. Nunca tiveste nada com uma brasileira, Gianna, aqui? Se eu não tive... O quê? Se nunca tiveste nada com uma fã, com uma portuguesa? falando? Não. Nunca tiveste um caso com uma portuguesa? Não. Também não? O que é que se passa, rapazes? O que se passa, rapaz? Não, também não tive, não. Ainda não. Olha, deixa-me... Mas a gente espera todas elas no teatro, quem sabe? Sim, há aqui uma esperança. Vocês estão solteiros? Estão solteiros? Estou super. Eu não estou nem mais solteiro, eu estou encalhado, eu já digo. Solteiro era 4 anos atrás. Milda, já ouviram? Isto é uma das melhores notícias que vocês podiam ter. São os dois solteiros. Vejam a transmissão através do Facebook e percebam que se calhar é melhor irem ver a peça rápido. Já agora, despedir aqui da Paula. Obrigado, Paula. Nada. Obrigada. Paula. Continuação. Olha, muito sucesso. Obrigado, amor. Um beijo para você. Beijão. Já agora, e recuperando há pouco o tema do assédio, porque é um dos assuntos do dia, como é que vocês veem tudo isto e como é que está a reagir o Brasil e a vossa comunidade, sobretudo a artística, onde para já
Eu acho que tem uma coisa nos tempos atuais que está todo mundo pondo a boca no trombone, né? Isso eu acho bom. O Brasil está assim. Sim. Tudo vira um assunto, todo mundo começa a se manifestar nas redes sociais e vira quase uma guerra, né? A gente está com problemas homéricos na nossa situação do Brasil, política, de tudo, né? Então tá todo mundo cuspindo, indo pra rua e caramba. Essa questão do assédio também, como tudo, veio à tona, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, na verdade, porque também a gente pode virar muito chato, assim, de tudo ser tão politicamente correto que daqui a pouco qualquer cantadinha vira um assédio e aí todo mundo começa. A gente teve alguns casos no Brasil que, assim, eu fiquei meio chocado também com a proporção que tomou e eu confesso que eu não achei grave. Do jeito que as pessoas estavam querendo panfletar ali, né? Eu acho que cada um dá o seu limite, né? Eu acho que quando se uma mulher te diz não é não. Agora, às vezes ela não diz não, e ela vai dizer, talvez, um dia ela resolve dizer que foi assédio. Bom, isso quando não é grave, porque eu acho que é um assunto que ele é muito respaldado pelo medo. Por exemplo, agora lá em Hollywood uma pessoa resolveu denunciar, e quantas outras não denunciaram também, coisas gravíssimas que aconteceram. E realmente acontece, porque às vezes você tem uma classe mais oprimida, que são às vezes as minorias, ou são as mulheres, ou são os artistas. Por exemplo, o famoso teste do sofá. Já acontece muito o teste. Como é que é o famoso do teste de sofá? Vamos dar um exemplo. Um diretor quer aprovar algum elenco e submete alguém a uma brincadeira. Isso é muito grave, acho que tem que ser denunciado. Agora, a gente não pode confundir também que você pode, em alguma situação, essa coisa de não deixar nada claro e as coisas irem acontecendo, de repente você resolve falar porque você tem alguma coisa contra, né? Você quer falar de alguém mais poderoso que você e você acusa alguém de assédio, isso também é muito grave, acho que é muito leviano você brincar com esse assunto. Então mostre as provas e vamos ser sinceros, porque a gente acompanhou um caso lá, especificamente, que a gente realmente acompanhou de perto. E foi muito esquisito, assim, o jeito. Aquilo não configurou. A pessoa foi crucificada como um assediador e a gente viu que não era bem assim. Não era bem. Tinha uma conivência, sabe? Porque às vezes é isso, né? Também. Depende de onde você dá a liberdade, né? Tem mulher também que dá liberdade. Claro que o outro chegar e meter a mão, eu já concordo que nunca deve ser assim. Mas se o outro chega também e começa a jogar uma isca, você começa a aceitar, quer dizer, que assédio é esse, né? Tá tendo um jogo aí de mão dupla, né? De mão dupla. Não é só um que é muito delicado esse assunto, realmente. Será que os homens vão começar a ficar com medo quase de... Eu não acho, eu acho que... Dar uma cantadinha, né? Eu acho, por exemplo, a gente tem um caso, vamos fazer um paralelo com a política brasileira. Agora que está tudo sendo denunciado, eu acho que o político vai ter mais medo de roubar. Porque ele sabe que agora tudo pode ser deflagrado, sendo que há décadas não era. Com o assédio pode ser a mesma coisa. Eu acho que os homens podem ficar mais espertos, porque a coisa não é mais aquela coisa machista protegida, que a mulher fica quieta porque ela não tem direito de falar. Agora, por outro lado também, eu acho que de alguma forma, o que gera o medo que as coisas... O medo não é legal em nenhuma situação, entendeu? Então, que as pessoas sejam livres para se encontrarem. Mas o mais legal mesmo sempre é trazer à tona as discussões, né? A gente está entrando numa época onde tudo está vindo à tona mesmo, assim, para a gente discutir essas questões que não eram discutidas, que ficavam todas debaixo ali do tapete, né? Isso é legal, acho que é importante para transformar as relações, e o mundo está pedindo essa transformação, né? Tem que ser essas discussões todas. E tem outra coisa, eu tive uma carreira pregressa a essa de ator, que foi como executivo, e eu posso te garantir que eu vi tanto assédio ou mais na carreira ainda de executivo de empresa, de economia, do que eu vejo na televisão. Quer dizer, eras executivo? Eu era executivo, até 30 anos fui executivo de empresa. Aí troquei minha carreira para ator. E eu tive 10 anos de uma experiência bem complexa ali. Eu vi tantas secretárias ser assediadas mais secretárias sendo assediadas pelos executivos do que eu vejo atrizes ou atores aí se assediando. Então, acho que isso é universal e não tem que ter esse preconceito. Olha, deixa-me ir ao telefone de novo falar com o brasileiro mais português de Portugal, que é o Anderson Lisboa. Estavam a pensar que era o Roberto Leal. Bom, o Anderson Lisboa está em linha de cada vez que nós temos um convidado que é brasileiro. O Anderson, que é o rei do Instagram, ou Instagram, legal, como vocês dizem, ele liga. Cá está, o Anderson, já viste? Revelaram há pouco, aliás, está a fazer sensação a vossa declaração de que estavam solteiros. Há aqui a Joana Barros que diz: encalhado, não acredito. Dias felizes por Portugal. Está sempre aberto, hein? Olá, primeiramente, muito boa noite. Boa noite. Olá, Viva, é um prazer estar conversando com vocês. Igualmente. E eu acho que é a primeira vez que a Antena 3 está tão bonita hoje, confesso. É incrível. Já teve dias antes com o Alvin, mas hoje está mais ainda. Eu confesso que sou um dos noveleiros desde muito... Conheço muito da cultura das novelas da Globo e
estamos com 2 atores de primeiro escalão aí, 2 homões da porra. Obrigado. E, pá, eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho mesmo o trabalho de vocês, não é assim, não tô falando por falar. E queria dizer que tenho 2 perguntas para cada um, e se posso fazer, alguém, se é na boa? Claro, sim, claro. Vamos a isso. Eu acho que Da Cor do Pecado foi uma novela de 2004, e foi uma das minhas novelas favoritas, porque foi uma novela do João Emanuel Carneiro, que foi uma novela que é o mesmo autor da Avenida Brasil, que quem sabe aqui em Portugal. É a primeira novela dele. Foi a primeira novela dele e se passou num dos lugares mais bonitos do Brasil, que é a minha terra, São Luís do Maranhão. Isso. E eu lembro muito bem que eu era muito feinho e não conseguia fazer figuração na novela. E todos os meus amigos faziam a merda da figuração e eu não conseguia. E depois chegava com o autógrafo do Gianecchini. Jura? Vamos resolver isso. Todo mundo lá atrás passando, comendo pipoca, chupando picolé. E eu, pô, meus amigos todos estão na figuração, eu tô. Pronto. Eu lembro muito também da minha irmã chegar e te encontrar no Centro Histórico de São Luís com um autógrafo teu num papel e tudo, e foi muito engraçado. Olha. Mas no meio disso tudo, eu lembro muito bem, Gianni, que tu falavas que, tipo, no começo da tua carreira foi muito difícil, tu foi jogado assim, meio de cima, no laço de família, e se esse meio que esse treinamento de exército no meio da novela foi o que te preparou para que tu é hoje, um ator consagradíssimo. Sim, olha, quando eu estrei, pra mim parecia que eu vivi 10 anos naquele ano. Foi um ano difícil pra mim, assim. Imagina, eu era um cara que sou do interior, né, todo reservado, de repente vi minha vida assim totalmente exposta, e eu fazendo um trabalho que eu não tinha a menor experiência para milhões de pessoas verem, e eu mesmo achava meu trabalho ainda muito insuficiente, né, assim, verde, eu era muito verde. Então eu sofria bastante, foi difícil assim, eu tentar me encaixar ali, mas eu descobri ali pelo menos que era aquilo que eu queria fazer, eu queria aprender ali, eu falei, pô, isso eu quero dominar essa arte aqui, eu quero aprender a fazer, e é legal por isso, né, assim, você não ficar acomodado, porque acho que acontece muito isso no Brasil, as pessoas vêm, fazem um sucessinho e falam, ah, beleza, é isso, eu nunca achei que era isso, eu sempre, até hoje eu acho que eu não sei, que ainda que eu quero ir lá para aprender todo dia e que tem um leão para ser matado por dia. Isso por um lado é bom, né? Porque a gente mantém constante melhora, né? E rendeu na altura, eu acho que rendeu o melhor do ano, rendeu? Uma revelação. Teve isso também. Teve. Mas você sabe que essas coisas de prêmio, né, isso a gente aprende que, na verdade, isso não importa em nada, né? Porque a nossa carreira, a longo prazo, vai ter fracasso, vai ter sucesso, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. Não existe unanimidade, né? O que existe, na verdade, no meu caso, o que eu penso, é que o que vale é o processo, né? O resultado nem é tão importante. O processo, por exemplo, tudo que eu vivi nesses 17 anos desde que eu comecei na televisão, esse processo todo me interessa como ser humano, como artista. Aí o resultado, tanto o fracasso quanto o sucesso, ele passa muito rápido, mas muito rápido mesmo. A gente faz uma novela que estoura, no dia que acaba a novela, acabou, já tem outra no lugar, acabou, isso que lá ficou para um arquivo na memória só. Então, o que é legal é como a gente foi alterado nesse processo, né? O que transformou dentro da gente. Isso fica pro resto da vida. Então é nisso que eu me ligo, na verdade. O Anthony, tens direito a fazer mais uma pergunta. Sim, é mais uma, é pro Tosi. Tosi, um prazer falar contigo. Gostei muito, não sei se é um dos teus personagens favoritos, mas pra mim o Thales é um dos teus personagens favoritos. Do Amor à Vida, também eu gosto muito, mas pra mim, além desse, o Fabian, eu estou com sotaque português, do Cheio de Charme, foi assim foi assim difícil, porque no meio dessa coisa toda tu cantavas também, não era? Era a tua voz ali, não era? Tá. No final era, no começo não. Eu nunca cantei na vida e eu, por um acidente, comecei a cantar na novela porque eu fui gravar, chegou uma música, o personagem cresceu, ele foi virando tanto, né, e quando chegavam as músicas pra mim, que não era minha voz, porque eu nunca tinha cantado, não sabia cantar, não sei o quê, eu falei, gente, mas esse cara canta, não é mais o meu personagem, eu não posso mais dublar esse cara, deixa eu ir. Eu acreditava que eras tu, velho. Era um timbre muito parecido, mas as últimas, aí já fui eu, porque eu fui pro estúdio dele pra mostrar como ele cantaria, ele falou, mas você já cantou, pronto, agora a gente equaliza aqui. Mas aquela que tu canta com a Filipa Leal, com a Leandra Leal. És tu, não é? Aquela já sou eu. Boa. Aquela já sou eu. Mas tu és mesmo entendido, Eu sei tudo. Tá, eu sei mesmo tudo. E agradeço, por acaso, já agora, queria agradecer a Globo Portugal, porque agora eu tô fazendo uma parceria com a Globo no Instagram, sobre 2 séries boas, Carcereiros e Sob Pressão. E tá uma parceria muito boa, eu queria agradecer a Rede Globo Portugal. Pronto. Muito bem, mas só mais uma coisa, é rápida, é muito rápida. Sim. Tosi, pra quando o filme? Pra quando o filme?
Pá, falta um filme, não é um longa? Falta um longa. Cara, quando parar de fazer novela e teatro. Cara, assim, o filme, ele sempre eu realmente tenho 10 anos de carreira e eu fiz 9 novelas. Eu não parei, cara. Então, sempre que aparece um filme, primeiro, os filmes brasileiros ainda precisam, né? Agora tá numa época de uma safra boa. Mas todos os convites que eu tinha era pra fazer exatamente o que eu fazia na TV e eu falava, gente, eu não tenho como viajar agora 3 meses, eu tenho isso, tenho aquilo. Então eu ainda não consegui. A minha carreira, ela pra minha idade, né? Eu comecei com 30 anos, então eu tenho um déficit aí de tempo, faltou um tempo, né? Agora eu vou focar, porque eu sou apaixonado por cinema e daqui a pouco vai ter, com certeza, alguma coisa boa aí. Boa. Olha, obrigado. As reações têm sido mais que muitas. Um abraço para ti, Anderson. Aqui a comunidade feminina a reagir à vossa presença. Rosalina Castro a dizer que gostava de receber uma cantadinha do Gianacchini. Tânia Gaspar, que é uma amiga minha, a dizer: Alvin, estou sempre a pedir para me apresentares amigos. Elas estão encantadíssimas com a vossa presença. Já agora temos em linha a Júlia Marinho de Vizela. Ela também foi ontem ver a peça e não consegue tirar os convidados da cabeça. Uau. Legal. Juliana, Júlia, o que é que se passa, não é? Não sei. Não Mas fui ver no sábado à noite o Famalicão e, de facto, são extraordinários. São mesmo extraordinários. Obrigado. Ficaste com... Sim. Eu, por acaso, queria pedir desculpa ao Reinaldo, porque eu acho que quando fui para tirar a fotografia com ele, que acho que eu apertei tanto. Eu e a minha mãe fomos as duas juntas e a minha mãe até queria beijinhos, mas não havia beijinhos, não havia tempo. Olha, eu devo ter gostado, porque eu não lembro que me incomodou ninguém me apertando, então acho que foi bom. Eu sinto-me mal porque nem disse parabéns nem nada, porque eu ri, chorei naquela parte mais dramática do Ricardo. Não conta. Não conto, na parte mais dramática. Chorei, mas ri muito e foi fabulosa mesmo a peça, é extraordinária, vocês são fantásticos mesmo. Obrigado. Vocês estiveram em Famalicão 3 noites. 4, na verdade. Quinta a domingo foi. Foi fantástico, eu só queria dar os parabéns. Muito obrigado. Olha, obrigado aqui pela tua pergunta e pela tua intervenção. A Júlia Marinho de Vizela, já agora ela prometeu que mandava bolinhol, um bolo de Vizela, aqui para o programa, quando ela mandar. Eventualmente vocês já cá não estão, não é? É o mais provável. Lamento imenso. Mas dizer que realmente há algumas individualidades brasileiras que passam por este programa. Antes de vocês, a última que cá esteve foi Fafá de Belém. Uma delícia. E isso deu um momento de ouro. Ora, ouçam. Momentos de ouro. Em outubro de 2017, Fafá de Belém deu uma nova perspectiva de negócio à Prova Oral, que de sua vinda ao programa em diante passou a colocar-se ao lado dos grandes programas de entrevistas que fazem chorar. A diva brasileira emocionou-se ao lembrar uma multidão junto ao Estádio da Luz cantando o seu vermelhão. A Prova Oral passou a perna aos congêneres programas de entrevistas que fazem chorar e foi também um programa de entrevistas que consola. Meu pai era uma figura muito importante na minha vida, continua sendo, mesmo não estando mais aqui. E meu pai me assiste cantar para o Papa, no dia seguinte acorda mal e morre 32 dias depois. E foi muito violento, porque foi tudo muito rápido. E acaba a missa de 7º dia, eu venho a Portugal para fazer um trabalho de rádio e televisão. E vim no outro voo, que não era da equipe, porque eu queria chorar, que eu não tinha conseguido chorar até então. E o motorista foi me buscar no aeroporto e disse assim: menina, vou dar uma voltinha maior, que eu ia direto fazer um programa na RTP. Eu choro, com a cara inchada ainda, e aí ele entra. Ele, em vez de fazer o caminho reto, ele passa pelo Estádio da Luz. E estão as pessoas com as bandeiras vermelhas cantando vermelho. Eu achei que eu tinha surtado, porque eu sou a filha mais nova, mas tive que fazer as tratativas todas, de todo o enterro, tudo muito triste, né? Embolsamento e tal. E aí eu digo: o que é isso, senhor Agostinho? E disse: é que nós sabemos que a menina está muito triste. Então, viemos todos à rua abraçar e cantar o vermelho e vermelhinho, para a menina saber que cá ali abraçamos. Bem, que lindo. Foi tão lindo, eu digo que nesse dia, no meio da mais profunda dor, que foi a morte do meu pai,
eu me senti enrolada numa bandeira vermelha e carregada no colo por 10 milhões de portugueses. Estás a emocionar-te, Fafá. Momentos de oiro. Momentos de oiro. Bem, este momento é muito emocionante. Não ficaste emocionado? Eu fiquei emocionado cada vez que eu assisto. Fiquei muito. Fiquei emocionado e eu estava a ver a Fafá muito emocionada e eu próprio estava. Foi incrível. Esta música ajuda muito. Esta música. Mas toda vez que a gente percebe uma demonstração de amor, é muito tocante, né? Qualquer manifestação de amor. Eu tive muito isso quando eu fiquei doente no Brasil e eu ficava extremamente emocionado, às vezes até com um sorriso da enfermeira, um sorriso sincero assim e tanto de amor. Quando eu percebia, eu chorava sempre de emoção, de alegria, na verdade, perceber a manifestação do amor, né? Eu nunca chorei assim eu tenho dificuldade de chorar até na tristeza, assim, geralmente fico entalado, mas quando eu vejo o amor, transborda, assim, eu tenho vontade de chorar realmente de emoção. Lembras-te da última vez que choraste? Perguntei para os dois. Eu chorei ontem na peça. Muito. Eu também. Verdade, sim. Olha, deixem-me ir aqui ao telefone falar com a Ana Guimarães de Braga, que também viu a peça. O que é que se passa neste momento? Toda a gente viu a peça. O que é bom, até agora só têm sido reações muito positivas. Super. Também é verdade que é só mulheres a telefonarem. Vamos falar com a Ana Guimarães de Braga. Olá, Ana. Olá, Alvin. Olá, Giannichini. E tudo bem? Ana, tudo ótimo. Tudo. Eu também vi a peça, adorei. Adorei a peça, bom. Adorei a história, foi emocionante. Eu vi no último domingo, que estiveram aqui em Braga. Só tenho uma coisa para dizer. Eu levei a minha mãe à peça, adorámos a peça, só que quando Giannichini disse que no final não podiam estar com ninguém, bem, a minha mãe queria ir para o palco. Tadinha, que judiação. Eu compreendo. O Giannichini fazia anos nesse dia, queria ir embora, queria estar com os amigos, mas a minha mãe queria ir para o palco e disse: mãe, por favor, fica aqui. E ela: eu não acredito. Eu amo este ator, eu amo este homem. Ela segue-o há anos. Ficou destroçada. Você sabe que a gente sente de verdade muito quando a gente não pode atender, mas é difícil talvez as pessoas para entenderem, mas a gente, por exemplo, termina a peça 11 e tanto, até tomar banho, meia-noite, aí não tem, o restaurante está fechando, aí tem gente que fala assim, não tem onde comer, e aí a gente está exausto, e aí quando a gente olha tem uma plateia de, sei lá, 600 pessoas, um monte de gente querendo, a gente fala, se a gente ficar aqui, se atender, a gente vai sair 2 da manhã, e aí fica improvável aquilo, aí a gente sente muito, a gente não pode abrir uma sessão ou duas, quer dizer, na verdade, se você levasse a sua mãezinha, com certeza a gente ia receber, se desse um jeito, o jeitinho brasileiro que a gente chama, né? Quando a gente vê uma senhorinha assim, a gente não, vamos abrir uma exceção, mas realmente não tinha como cuidar de tanta gente querida ali querendo. Tanto é que nas outras cidades que os teatros eram menores, a gente fez, a gente conseguiu atender. Então a gente faz o que a gente pode. Eu sei. Eu tenho seguido o Tosi no Facebook e vejo fotografias, eu fico destroçada, eu não consegui. Que pena. Ficas destroçada ao ver as fotografias do Tosi? Sim, com as outras assim. A minha mãe é Giannichini, eu sou Tosi. Eu sou Tosi. Isto sabem das empreguetes, eu tenho uma verdadeira adoração pelo Tosi, adoro o seu trabalho. Não desfazendo o Giannichini, mas a minha mãe tem uma verdadeira adoração por si, ela ficou destroçada, eu não acredito. E depois soubemos que uma amiga minha, no dia de estreia, na quinta-feira, esperaram por vocês 1 hora lá fora ao frio, e elas conseguiram tirar fotos assim, eu não acredito. Eu não acredito. Tiveram 1 hora ao frio, não é? Mas a gente acha, porque na verdade a gente adoraria poder fazer isso mesmo, mas chega uma hora que realmente a quantidade de pessoas, por exemplo, aqui em Lisboa, o teatro comporta 1000 pessoas, né? Então, imagina se a gente for tirar foto, a gente vai ficar 5 horas tirando foto. Então, vai durar mais a foto do que a peça. E a gente sai muito cansado. Você viu como é que a peça é intensa, né? A gente sai realmente... E termina muito tarde. Quanto tempo é que demora a peça? 2 horas? Não, 1h30, 1h25. Mas a peça é um tiro, a peça é pum, acontece tudo muito rápido e é uma carga emocional realmente muito grande, tanto para alegria quanto para outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta à Ana. Ana, a peça fez-te pensar? Sim, a peça envolve-nos muito, do início até ao fim, rimos-nos pelo meio, mas envolve muito e faz-nos pensar, é emocionante, tem partes que ficas ali, tem outras que é leveza, ou não é? Dizia um palavrão e uma pessoa ria-se, mas dá muito que pensar, sim, a peça aliás, fantástica, eu dou-vos os parabéns, bom, Ana, excelentes atores,
foi maravilhoso. O palavrão que tu referes é uma frase que cada autor eles dizem. Eu vou dizer o palavrão, por isso se tiverem crianças, diminuam o volume. Bem, o palavrão é foda-se o rei, porque a beleza, a beleza, como é que é? A beleza vai viver. A beleza vai viver, assim é que é. Vocês dizem que neste momento no Brasil há muitas pessoas que repetem este palavrão. E que repetem esta... Sim, um pouco. Eu acho que todo mundo tem um pouco vontade de dizer isso, né? Porque no caso da peça representa tudo que a gente, todos os poderes que a gente quer dizer. Você não me representa e você não tem que me representar. Então é um palavrão. Mas é que eu achei que em Portugal fala-se muito isso, lá no norte fala-se muito isso. Esse palavrão que você e fala sem muita importância, mas lá no Brasil é um palavrão sério. Você manda alguém para esse lugar, né? É uma coisa muito séria. Mas a gente tem muita vontade de mandar, inclusive todos os reis lá, que se. Né? Como é que está o Brasil? Tá péssimo. Tá difícil. Tá difícil. A gente é muito otimista, mas o Brasil está numa situação que a gente tem quase vergonha, porque aquela corja toda que está no poder não nos representa. Mas vocês têm que tirar essa corja do poder e acabou. A gente vai tirar. Não dá para tirar em um mês, né? A gente não faz nada em menos de uma década, mas a gente vai tirar. Se Deus quiser. Olha, deixa-me ler aqui só 2 mensagens e depois vamos ao telefone de novo. Eu sou brasileira, diz a Angélica Afonso Caetano, e muito fã do Gianecchini. Sou uma das que teve fé e acreditou na sua cura quando esteve doente. Eu, com toda a certeza, farei parte do público dessa peça. Muito sucesso aos dois. Cláudia Camarate, ela diz aqui parabéns, Ricardo Tosi e Reinaldo Gianecchini. Vocês são top, que é uma expressão agora muito usual aqui em Portugal. Por acaso não gosto nada. Já agora, Portugal não se importaria nada de apadrinhar estes 2 encalhados, diz a Cláudia Camarate. A Flávia Afonso tem aqui uma pergunta curiosa. Alvin, perguntei aos meninos qual a origem dos seus apelidos. Não há sangue tuga? Pergunta, sangue português. Cara, eu devo ter. Na verdade, o meu sobrenome Gianecchini vem da Itália, né? Que por parte do meu pai é todo italiano. Mas por parte da minha mãe é uma grande mistura. Que deve ter sangue português também, como alemão e espanhol, imagino. Mas não é muito decifrável, então eu não posso afirmar. Eu acho que eu tenho também. O meu Tosi é italiano, mas eu tenho uma avó, Souza Campos Pupo Nogueira. Diz que Nogueira tem uma origem portuguesa, não sei. Então acho que a gente tem sim algum sangue. Porque a gente se sente tão bem aqui, né? Vê que a gente tem um sangue daqui, não sabe. Vocês sentem-se bem aqui porque ainda não ouviram a voz de Rita Maldita, que está em linha. Olá, Rita, tudo bem? Olá, boa noite, estão bons? Muito bem. Rita, olha, é um prazer falar com 3 homens tão bonitos e tão carismáticos. Alvin, boa noite, o Reinaldo Giannini e o Ricardo Todi, não é? Sim. Queria desejar boa noite a todos, bem-vindos a Portugal. Queria também esclarecer que Nogueira não só é um nome português, como é um nome judeu, portanto talvez o Ricardo queira averiguar as suas raízes mais antigas. Está certo. Então, eu tenho muita honra em falar com 2 atores. Por acaso, se me permitem, vou só contar uma história muito breve de família, que é sobre o meu primo Paulo, que ele também quis ser ator. Ele quis ser ator, mas os meus tios reagiram muito mal. O meu tio achava que provavelmente o meu primo era... Não sei se posso dizer. Bem, o Alvin já disse um palavrão. Achava que o meu primo era homossexual e então o meu primo teve que fugir para a Espanha, pelo Rio de Janeiro. Queria até lançar o alerta, se alguém souber do paradeiro do meu primo, peço desculpa interromper assim a vossa entrevista, se alguém souber, por favor, primo, dá notícias, temos todos muitas saudades tuas, a tua mãe morreu, tu nem deves saber. Bom, mas... Fala o nome do primo, pelo menos, gente, fala o nome dele. É o primo Paulo, é o meu primo Paulo, Tenho muitas saudades tuas, primo. Bom, a minha pergunta vai então para o Reinaldo, com todo o respeito pelo Ricardo Todi, claro. Como sabemos, o Reinaldo passou por coisas muito dramáticas na sua vida, e vocês começaram o programa falando na faceta de guru espiritual, que pelos vistos não exploraram assim muito, deram importância à peça, acho que sim, mas eu pessoalmente gostaria que o Reinaldo falasse um pouco dessa faceta. Uma pessoa que já teve uma relação amorosa com mãe e filha ao mesmo tempo, não é? Todos nós nos lembramos. Novela, né? E uma pessoa realmente não fica a mesma depois de uma experiência dessas, com certeza. E eu queria perguntar então ao Reinaldo se depois de tudo aquilo que ele viveu, se vai abraçar o verso do poeta alemão Hölderlin, que é fazer derradeiramente um habitar poético da Terra. Olha, e é só isto então. Muito bem, Rita. Eu tenho, realmente mudou muita coisa na minha base, né, com essa minha história da doença que eu tive, e até hoje eu tento
entender, né? Eu acho muito interessante quando você chega ali no limite, né? Da quase morte, vê a morte de frente, porque muita coisa deixa de fazer sentido e outras você começa a realmente descobrir um sentido mais importante, né? Então, na verdade, de tudo isso, resumindo, porque eu poderia ficar falando horas sobre tudo que eu aprendi e que eu tenho tentado pôr em prática, mas... Tem que ensinar. Tem que ensinar. Mas, então, o que eu acho que de tudo, resumindo, seria, assim, o grande sentido, né? Porque você fala, qual o sentido, né? Eu estou indo embora, posso ir embora amanhã, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido disso? E aí eu descobri que o sentido é a gente aprender a amar. Só esse é o sentido. É para isso que a gente está aqui, para a gente abrir o nosso coração, né? E então eu tenho levado a vida assim, tentando abrir esse coração. E aí significa tudo, né? E aí eu senti necessidade de me doar mais, de olhar mais no olho das pessoas, de tentar, com a minha comunicação, fazer um pouco mais pelo meu bairro, pela minha família, pelo meu país, pelo mundo, né? Ver onde eu posso, né? Com todos os defeitos que a gente tem, né? Não estou falando, porque quem fala assim parece que é um mártir. Não, eu assumo todos os meus defeitos e com tudo, mas eu tenho essa vontade de realmente de tentar fazer um mundo melhor. E isso ficou muito aguçado depois que eu passei por essa experiência, porque é tudo tão rápido, a gente tem uma noção da finitude tão grande, e aí você fala, puxa, mas não tem o menor sentido a gente ficar fazendo essas merdas que a gente estava fazendo antes, sabe, sem questionar. Então é isso que mudou. Olha, mas já agora... não... Sim, diz, Rita. Vou só colocar mais uma pergunta. Sim. Não me quero atrever a perguntar se reviu retrospectivamente a sua vida, se colocou em causa as dores que tinha e os sofrimentos que tinha, que na altura lhe devem ter parecido tão irrisórios, ou não, se calhar deram valor à sua vida, caso a sua vida acabasse mesmo, por muito irrisórias que pudessem parecer essas pequenas tragédias amorosas ou profissionais. Não me vou atrever a fazer essa pergunta, porque isso é uma pergunta muito pessoal e coloca o percurso todo em causa. Mas estás a fazê-lo. Mas vou fazer a pergunta para o futuro. Encara então a morte é o fim, é isso? Não colocou essa continuidade? Não, eu acredito muito numa continuidade. É o fim dessa etapa aqui do corpo, né? Mas eu não acho que a gente é corpo nem na mente. Eu acho que a gente é quem está observando esse corpo e quem está observando essa mente. Esse lugar que me interessa, que é o lugar do silêncio. E olha, só falando dessa coisa do caminho espiritual, só para terminar, aí eu comecei a realmente ir atrás disso e eu acabei até na Índia. Eu tenho hoje em dia um mestre espiritual que eu sigo, que é o Prem Baba, enfim, fui parar lá na Índia. E só fazendo um link com a nossa peça, que a nossa peça na verdade não tem exatamente essa pegada da espiritualidade, mas eu sugeri até que a gente tem uma parte que eu canto aí, eu sugeri de cantar um mantra, que é o mais forte da Índia, que é o Prabhupada Pediagor. Então quem for a nossa peça ainda vai ter essa oportunidade de conhecer. E tu cantas o mantra? Eu canto na peça e depois tem no final também. Não posso fazer um bocadinho só para ouvir? Nossa, claro. Peraí, vamos ouvir. Peraí. Prabhupada Pediagor, Prabhupada Pediagor, Prabhupada Pediagor, Paramatma Jago, Prabhupada Pediagor, Prabhupada Pediagor, Prabhupada Pediagor, Paramatma Jago. Aí vai. Esse é o mantra mais lindo que tem, que fez milagres lá na Índia, que pede para abrir o coração. Obrigada, Reinaldo, por essa abertura, por essa generosidade. Bom, despeço-me. Obrigado, Rita Maldita. Um beijo. Para vocês também, claro. Um beijo, Rita. Está, Rita Maldita aqui a entrar em direto. Já agora, Luís Almeida diz: vi esta peça 2 vezes e adorei. Não tem como ficar indiferente tanto à performance absolutamente brilhante destes atores que se entregam totalmente, como aos temas abordados. Absolutamente divinal. Beijinhos do Porto, já com saudades. Continuação de muito sucesso, diz. A minha amiga brasileira vai assistir à peça, mas em São Paulo, em janeiro. Sim. A peça vai em São Paulo para janeiro. Vamos vai fazer ao Rio, uma não? temporada. A princípio temos uma temporada de São Paulo de janeiro a março. Depois a gente vai ver como continuar.
Ora, para que não pensem que é só mulheres a emitirem aqui a opinião, há aqui também um homem, o Hugo Moreira, ele diz: fui ver-vos à Póvoa de Varzim, parabéns pela vossa representação, muito bom, abraços. Cristina Moreira diz: fui ver a peça em Famalicão neste sábado, foi espetacular, super cativante, recomendo a todos. E já agora, a Maria Simões diz: Sousa Campos é bem português, é o que ela diz. Pois é, eu achava que era mesmo. Sim. Já agora, estamos mesmo quase a fechar este programa. Sei que já foste à Índia, curiosamente não visitaste o Taj Mahal, não é? Não tiveste tempo, ou porque encontraste o teu guru espiritual. Exatamente. Eu fiquei em Rishikesh, não consegui sair daquela cidade linda demais, mas agora fiquei com vontade de conhecer o Taj Mahal depois da peça. Já foste à Índia, Ricardo? Eu não fui à Índia, eu costumo dizer que a Índia foi até mim, porque eu fiz aquela novela Caminho das Índias. E a gente teve uma trupe da Índia que ensinou tudo pra gente. Então a gente aprendeu todos os costumes, que a Globo investe bastante nas novelas. Olha, temos aqui o Rodrigo, que é um ouvinte também regular da Prova Oral. Ele deixa sempre a sua pergunta gravada e deixou uma para vocês. Ora ouçam. Olá, aqui é o Rodrigo, tem aqui uma pergunta. E a pergunta é: porquê é que o teatro é a grande paixão de todos os atores? A televisão não fica triste? Contas? Não lhe devia dar mais valor? Sim, é uma questão pertinente. Sim, os atores normalmente dizem sempre que o teatro é a sua grande paixão. Mas nem todos, viu? Nem todos. Tem atores que não gostam. Eu sinto que o teatro, ele não tem máscara. Você tá ali vivendo aquilo, aquela troca de energia naquele momento, aquela verdade naquele momento, você vê a reação do público, não tem corte, não tem câmera, não tem diretor, não tem edita, não vai de novo, não tem depois uma musiquinha para melhorar. Então eu acho que a alma mesmo do ator, quando você quer contar uma história, o teatro é o ápice. Eu tenho que falar que eu adoro fazer televisão, cinema e teatro. Eu não tenho nem o meu favorito, na verdade. Mas eu tenho realmente que dizer que o teatro é verdadeiramente o maior espaço do ator. Porque o teatro é do ator, né? O diretor vai lá, faz a peça, tudo, mas aquela hora é só você. É você inteiro, e você tem que estar muito inteiro. É uma troca maravilhosa, ao vivo, com a pessoa, com o público, né? E é o lugar da repetição, ou seja, onde você realmente aprimora. Cada noite que você vai lá, você descobre milhões de coisas sobre o personagem. Então você tem um crescimento enorme nessa profissão ali. E é seu, né? Ninguém para, né? A televisão não é seu, é do diretor. O cinema também. Do cinema a gente brinca que é do editor. E a televisão é do diretor, né? Você tem, na verdade, você manda pouco ali. E no palco você manda total, né? É você ali. Nunca ficam nervosos? Sempre. Eu acho que, na verdade, não é nem nervoso, mas é friozinho na barriga, né? Preparado para o que vai acontecer, porque, a bem da verdade, eu vi que o teatro só acontece naquele momento. Assim, enquanto a plateia não começa, a gente não começa, a plateia interage junto com a gente, ela faz parte do espetáculo. O retorno que a plateia nos dá, direciona, leva para algum lugar ou para outro o espetáculo. Então, você tem que estar atento. É mais do que nervoso, é atento para o que você vai fazer ali. Rola uma coisa assim, você não sabe exatamente o que vai acontecer, por mais que você saiba o texto, se bem que toda vez que eu começo uma peça eu falo, gente, mas será que eu sei esse texto todo? Porque essa que a gente faz é texto que não acaba mais. Você fala, meu Deus, não é possível que isso aqui está dentro da minha cabeça. Será que está? Então, mas você só vai saber fazendo ali na hora, na verdade, que vai vindo a reação, né? É um trabalho muito legal, porque você entra numa energia do personagem e aí quando você vê, está tudo lá, saindo espontaneamente. Mas quando você está fora, assim, antes de começar, você fala, meu Deus, será? É muito, por isso que dá esse nervoso. O nervoso que a gente diz é uma certa ansiedade de, será que vai rolar direitinho? Pode ser que não, né? Vai que na hora engasgue, na hora me dê um branco, né? Tudo pode acontecer. O teatro é um pouco espiritual também. Ele tem um ritual. Né? Você já acorda de manhã sabendo que você tem um espetáculo no final do dia, que você tem que se poupar para aquilo. E eu acho que, por exemplo, essa peça que a gente escolheu fazer, a gente faz porque a gente quer passar uma mensagem. Nesse momento, a gente é um canal para que essa mensagem seja passada. Então eu sempre tenho um entendimento assim, espiritual, de universo, para que eu peço, para que eu passe essa mensagem, para que as pessoas possam receber, se emocionar, entender e depois questionar e pensar e refletir, porque eu acho que esse é o papel da arte. A mensagem basicamente é não sermos cúmplices, é pensarmos antes de fazermos como fazem os robôs. Uma vez perto do autocarro vi
vi uma pergunta que estava na parede, que era: então, foste um bom robô hoje? E fiquei a pensar naquilo. Muito bom isso, é verdade. Acho que essa é a maior reflexão. Né? Fazer sem refletir, eu acho que a vida que você não reflete não vale a pena, eu acho. Então, basicamente a vossa peça diz isso, para que as pessoas não sejam... Sim, é um pouco isso. É basicamente de uma forma mais macro ainda, é o que realmente importa. Aí você vai lá e se assiste e entende porque a gente está perguntando isso para você. Então. Estamos a fechar o programa. Querem convidar as pessoas todas que estão a ouvir? E é muito ouvido. Muito, olha, a gente quer muito que vocês compareçam para ver a gente, que essa peça que a gente fez com tanto amor surgiu assim de um projeto realmente de amor das pessoas envolvidas. A gente é apaixonado por essa história, a gente quer contar e a gente quer saber o que vocês acharam. Então venham assistir a gente lá no Tivoli, de quarta a domingo, às 9h30. Domingo às 9h30. E domingo é um pouco mais cedo. Um pouquinho mais cedo. 5. Mas é isso, gente, porque a gente faz com muito amor e sem vocês para assistir não faz sentido. Então é feito para vocês, por favor. Bom, tem alguns dias, mas também não. Isto vai começar a dia 29 de novembro e estende-se até o dia 17 de dezembro. Como é que é? Quarta a sábado às 21h30 e aos domingos, possivelmente às 5. 17, 5. Está. Quero-vos agradecer aos dois por terem vindo. Ricardo Totti e Reinaldo Gianecchini, os dois atores principais desta peça que agora chega a Portugal, que vai numa digressão e que chega, neste caso em particular, a Lisboa, e que se chama Os Guardas do Tacho. Obrigado. Muito obrigado. A gente agradece o espaço. Obrigado pelo espaço. Já a seguir temos